a palavra de Deus. Queremos aqui, nesta noite, convidar os irmãos para juntos abrirmos a nossa Bíblia. Profeta Jeremias, profeta das Lamentações, profeta chorão, capítulo 18 da sua Bíblia Sagrada. Capítulo 18 de Jeremias. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram Isaías a iniciar o capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer de outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos ao fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu de vós, como fiz este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E quem entendeu, diga glória a Deus. Fala, meu irmão, que está ao teu lado, de Deus quer te usar como vaso nessa noite. Aleluia. Podem sentar, tomais o vosso assento, dando glória a Deus. Igreja, antes de ministrar esse texto que você já ouviu, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus. Aí você pergunta, por quê? Porque a Bíblia diz que devemos dar graças a Deus por tudo. E olha o que Deus me faz. No dia de ontem, às 9h20, Deus me dá mais um filho, o Luiz Henrique, para a honra e glória de Deus. Hoje, a minha esposa, ela já está em casa, se recuperou bem. Deus tomou as frentes, foi tudo para a honra e glória do Senhor. Eu não poderia deixar de agradecer ao meu Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. Apesar de conhecer as minhas imperfeições, apesar de saber que eu sou criatura e não criador, mas Deus é tão bom para conosco que Ele escuta as nossas súplicas, Ele conhece a nossa oração e o mais importante, Deus conhece a cada um, por dentro e por fora. Tem pessoas que olham a sua aparência e logo me julga, não sabe quem você é, não conhece o seu coração, mas Deus não, Deus é diferente, Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus não é limitado por conta do seu amor. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te trouxe, Deus te escolheu e disse para você: eu me amo, apesar das consequências. Então eu sou grato a Deus que está me entendendo, diga glória a Deus. Alguém me vê assim, vou falar, você não vai ter fogo não, nem vai, viu? Pastor Edmilson ainda tem um foguinho aqui ainda, graças a Deus. Quero agradecer a pessoa do pastor Edmilson, que muito me convidou. E eu não podia chegar, mas hoje ele me perguntou: você vai? Eu disse: não, pastor, vou chegar lá para conhecer Douglas de Jesus. Ouvi tanto falar em Douglas de Jesus, e já ouvi também, mas não sabia que era ele, lá no tempo 7. E quando eu entrei pelas portas, eu vi alguém ministrando aqui. Aí eu perguntei: quem que está falando? É Douglas? Ele disse: não é Douglas, né? Conheci esse varão, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dele. Queremos sem perda de tempo, porque temos ainda um propósito, pelas causas aí que foram apresentadas, que vocês mesmos trouxeram. E também vai ter oração por dinheiro. Eu já abri até o bolso aqui para que Jesus mande bem muito dinheiro para mim. Eu preciso de muito dinheiro agora para comprar leite. Leite está caro, né? E Jesus vai mandar bênção e a gente vai ter bênção em condição. Porque Jesus não vai deixar de desamparar ninguém. Amados, eu queria falar nessa noite, se o tempo fosse proporcional e esperasse por nós. Certamente não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu espero em Deus, segundo a sua revelação e o seu querer, que Deus alcance o seu coração. Sabe por quê? Eu não sei o que você está pedindo, eu não conheço o seu coração. Como profeta de
levar o que veio buscar, não vai. Jesus vai consolar, Jesus vai edificar, Jesus vai renovar a promessa nessa noite. É o Senhor Jesus que está no meio do seu povo, é o Senhor Jesus que é fiel, que não nos deixa só, que não nos desampara. Ele está falando de meu filho, não temas, eu sou contigo. Só quem acredita de glória a Deus. Amados, o livro do profeta Isaías, no capítulo 18, por mais uma vez essa palavra se repete. E veio a ele a palavra do Senhor. Na primeira vez que Deus o convoca para ser profeta, Deus o chama e mostra uma vara de amendoeira para ele. E ele até então não sabia o significado, porque Deus fala na Bíblia através de algumas revelações. E Deus nesse momento diz para ele que ele era o escolhido para fazer. Os filhos de Israel ouviam a palavra do Senhor. A palavra de Isaías nos prega é só um despertamento. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo 18, veio novamente a palavra do Senhor a Jeremias, melhor dizendo, e convida para que ele descesse a casa do rei. E Jeremias, obedecendo a palavra do Senhor, desce a casa do rei. A intenção de ir à casa do rei é poder contemplar suas obras, os seus feitos. Porém, no horário só quer dizer uma coisa: aquele que trabalha na obra de paz, ou seja, o reino do Senhor. Mas escute-me, por favor. Existem algumas etapas para se trabalhar com o ar, e poucas pessoas observam. Existem mais de 6 etapas. Porém, nós iremos falar de algumas dessa noite. A primeira etapa é a da escolha. Não avisa você, porque é barro, serve para fazer vaso. Não. Existe, segundo alguns cientistas, mais de 200 mil espécies de barro, ou melhor dizendo, 200 espécies de barro em todo o universo. Mas apenas 8 espécies servem para se fazer vaso. Então a primeira coisa que nós vamos falar nesta noite: o vaso ele tem que ser escolhido. O oleiro, para fazer um vaso, é preciso ele escolher a matéria-prima. É preciso saber um vaso específico. Não é qualquer vaso, ou não é qualquer barro que ele quer fazer um vaso. Mas nessa noite, escute-me, por favor. Segura aí, porque quando você estudar, nós iremos discutir junto. O oleiro tem que ter trabalho de escolher. A Bíblia nos diz que Deus nos escolheu. Ora,
existe um capítulo novo de Atos dos Apóstolos. Existe um novo